você abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Os irmãos continuam nos ajudando. Vocês que andam bastante pela cidade ou nas redondezas aqui, se ver algum templo, algum salão pouco maior do que esse, com mais salas que esteja para alugar, entre em contato com o bispo Rafael, por favor, nos avisa, tá bom? Porque nós já estamos aqui, eu tenho certeza, nos últimos dias, em nome do Senhor, né? Jonas capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Versículo 4, está escrito assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um o seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Amém? Jonas, para quem gosta de ler a Bíblia, falando em ler a Bíblia, bispo Rafael, domingo começa o plano de leitura de um ano. Passa na sede, pega os folhetos que nós vamos fazer que, tanto aqui como a sede, vamos ler todos aqui a Bíblia, em nome de Jesus, em um ano, e Deus vai dar a vitória, viu? Jonas, aquele que come a palavra de Deus, sabe muito bem quem é este moço. Era aquele que seria enviado a Nínive a simplesmente anunciar uma palavra que Jesus, a qual Deus mandou. Quando Jonas, ele ouve o chamado do Senhor, Deus o chama para ir para Nínive, no coração dele a primeira coisa que veio foi o medo, depois em seguida a desobediência. O medo por quê? Nínive é capital da Síria, e a Síria, quem se sabe falar, lembra, é o rei Senaqueribe. E toda vez que alguém de Nínive, eles pegavam alguém, eles capturavam alguém, principalmente quando se falava Israel, eles cortavam o nariz e o órgão genital da pessoa vivo. Então eles tinham no seu coração a maldade. Eles eram totalmente averso, não tinha nada de Deus. Era um povo cruel. E quando Deus falou para Jonas e disse, vai para a Síria, vai para Nínive, era para ele uma afronta. É como se ele dissesse, eu não vou lá lançar pérola aos porcos. Eu não vou lá perder meu tempo em ajudar aquele povo que tem tanta maldade no coração. E Jonas foi para um outro lugar. Em vez de ele ir para Nínive, ele partiu para outro lugar. Ele foi para Tarsis. Mas diz a Bíblia que quando ele foi, ele desceu. Ele não subiu. Ele desceu a caminho de outro lugar. E também, quando nós lemos, ele desceu a um porão. Porão da onde? De um navio. Deus me deu o tema dessa mensagem, dormindo durante a crise. E quantas famílias estão dormindo diante de uma crise que às vezes está rodeando a sua vida. E quando nós temos medo de alguma coisa, de um desafio que nos parece, muitas vezes temos a tendência a fugir do que enfrentar. Davi no Salmo 55, ele fala que me dera que o Senhor me desse asas como de uma pomba, e eu fugiria ou voaria para um deserto. Quantos que não, às vezes, quando estão diante de uma situação, ele tem mania de falar assim, não acredito, acabou, eu vou desistir, eu vou acabar com tudo, eu quero sumir. Ei, o medo de que quando algo inesperado nos acontece, a primeira condição de uma pessoa é querer fugir. E esse jovem profeta, quando ele é chamado por Deus para ir a Nínive, ele fala que ele ia para outro lugar. Ele não ia onde Deus mandava.
Uma desobediência desse homem fez com que ele atraísse algo para a sua vida que chama-se tempestade. Uma pessoa, uma desobediência, uma pessoa fora da vontade de Deus, desobedecendo a vontade do Senhor sobre ele, fez que uma tempestade não pequena veio. Veja, ele entrou dentro de um navio que dentro dele carregava coisas preciosas, como ouro e outras coisas mais que levavam para outras cidades vizinhas. E quando Jonas achando, eu vou para outro lugar, não vou para Nínive, mas vou para Tarsis, ele estava desobedecendo ao Senhor. Como muitas vezes alguém fala assim, não, Deus não é assim. Deus, ele nos ama. Deus perdoa. Sim, querido. Deus, o amor de Deus é incondicional. O Senhor nos ama de forma que eu sou. Mas quando Deus ele fala que Ele quer isso de nós, não adianta querer mudar. Não adianta querer falar, não, eu vou levar desse jeito, porque eu sei que Deus é na minha vida e aonde eu for, o que fizer, Deus vai ser. Jonas, ele falou assim, olha, não vou para Nínive. Aquele povo não merece a palavra. Só que Deus queria fazer algo através da vida de Jonas. Deus tinha um propósito através da vida de Jonas de salvar famílias. Só que ele fez o quê? Eu vou para outro lugar. Existem tempestades que vêm na nossa vida, amados, que é levantes de Satanás, que vem para tentar nos derrubar, vem tentar nos parar, mas existem tempestades, que é o próprio Deus que nos manda. E somos nós que provocamos a tempestade. Existem muitos lares hoje que estão vivendo uma tempestade, porque lá atrás semearam isto. Estão hoje colhendo problemas dentro do seu lar. Estão hoje vivendo dias a qual nunca imaginaram. Mas nós servimos um Deus que fala em sua palavra, que Ele sempre tem um caminho no meio de uma tempestade. Amém, queridos? O Senhor sempre tem um escape para nós. Mas nós temos que tomar cuidado. Para onde estamos indo? Veja que Jonas, no versículo 3 fala que ele tendo descido a Jope, que um navio ia para Tarsis. Veja aqui, ele não subiu, mas ele começou a descer. Fala assim, ele começou a descer. Querido, nós não fomos feitos para descer, voltar para trás, andar para trás, regredir. Nós somos feitos para crescer, ir à frente, em direção ao alvo. O apóstolo Paulo fala, eu deixo para trás e prossigo para o alvo. Ele não fala, eu volto para trás, eu prossigo. Nós não podemos assim aceitar que a nossa vida volte para trás. Será que você que está aqui hoje, ou você que está assistindo, você está crescendo ou não? Será que nós estamos crescendo como família? Não em números de filhos, netos, financeiro, mas existem muitos lares que em vez de melhorar, ele piorou. Existem muitos casamentos que antes eram cheios de animação, de fogo, hoje desceu. Existem muitas pessoas que quando conheceu Jesus, eram cheios do fogo, cheios da vontade de cultuar, hoje não é mais, desceu. Existia na sua vida uma vontade de sempre ler a Bíblia, de orar, de buscar, hoje não é mais. Porque a tua mente, o teu pensamento está ligado em outra coisa. E o Senhor nos leva aqui a entender que Jonas ele começou a descer, não é porque Deus queria. Então veja, nós temos que crescer a cada dia. Fala assim comigo, eu tenho que crescer a cada dia. E desobediência traz consequência. Uma pessoa em desobediência, dentro de uma casa, ele vai atrair tempestade.
Eu, como sacerdote da minha casa, se eu estiver em desobediência, quem sofre, quem está comigo? Às vezes tentamos achar em alguém os problemas, mas não perguntamos para Deus se é nós. Às vezes queremos culpar alguém que está dentro do nosso lar. A nossa casa está passando por isso, por causa que esta pessoa, ou por causa desse fulano, ou por causa de alguém que fez isso, e não perguntamos a Deus o quê? Será que é eu que provoquei essa tempestade? Ei, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Se essa tempestade veio na vida de Jonas, foi porque Deus mandou, veja no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Como é que você está vendo a tua vida hoje? Você está vendo que as coisas estão acontecendo, o que você está fazendo? Ah, apóstolo, eu já estou na igreja, eu já estou aqui buscando, eu faço as minhas orações diárias, ou às vezes, quando não dá, eu faço no outro. Mas às vezes passamos por lutas, existem tantas pessoas que às vezes nós temos contato, eu e a bispa, que passam por luta e acham que a luta é por culpa de alguém. Nesses dias eu atendi uma pessoa, eu e a bispa, nós fazemos muito, gente. Imagina assim, muito aconselhamento nós fazemos na igreja. Nós fazemos muita libertação na igreja, eu e ela. Trabalhamos muito com o espiritual. E a libertação que nós fazemos é fora do horário de culto. E nós atendemos, até hoje fazemos atendimento pastoral. Dentro da nossa sala, fechado. E muitas pessoas passam, casais, jovens, enfim. E nesses últimos dias, muitas coisas têm acontecido, pessoas temos atendido, que às vezes nós olhamos um para o outro e falamos assim, e agora? E teve um dia que eu atendi um rapaz na igreja. Esse rapaz olhou para mim e falou assim, olha, eu estou com um problema sério no meu casamento, e eu não sei mais o que fazer. Eu tenho um problema sério, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, mas o que está acontecendo com você, rapaz? Um rapaz jovem, já bem sucedido, já formado, já com a sua empresa, casado. E ele me fala assim, não, desde quando eu era criança, eu sempre tive assim, desejo de sair com muitas mulheres. Esse rapaz, ele foi assim, que ele saiu em toda a sua vida com mais de 150 mulheres. Dentre essas mulheres, existem homens, senhoras e também adolescentes. E uma das coisas que eu falei, ele falou para mim assim, que ele não pode andar na rua e ver uma pessoa de short curto, de saia curta, ele pega aquilo ali. Claro que crente não usa essas coisas, né, gente? Crente não usa esse tipo de roupa, porque servo de Deus não vai ficar mostrando o corpo para ninguém, não é verdade? E esse rapaz, ele chegou para mim e começou a falar aquilo. Claro que eu enxerguei que era espiritual, comecei a trabalhar com ele, depois na outra semana ele voltou, e falou assim, não, eu falei, como é que você está, rapaz? Está bem? Olha, eu não estou bem. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, olha, eu não posso entrar numa internet, que eu fico com vontade de ver fotos, eu quero ver mulheres, a minha esposa está lá comigo, mas eu fico vendo isso, vendo foto, vendo não sei o que, faço isso. E ele falou assim, o que o senhor acha, apóstolo, que é isso? Ele fez, posso falar para você o que é, querido? Ele falou, pode. Ele falou, falta você tomar vergonha na cara, irmão. É isso que falta. Você quer que eu expulse o demônio aqui de você? Você é que tem que tomar vergonha na cara. Porque você tem uma esposa que te ama. E você pergunta por que está enfrentando tempestade na tua vida. Porque você é o sacerdote do lar e você está deixando isso acontecer. E ele estava comigo o bispo Miro no dia. O bispo Miro, ele tem aquele jeito espontâneo dele. Ele falou assim, quando eu falei aquilo para ele, o bispo Miro do meu lado só fez assim, vixe! Quer dizer, ele levou um susto da forma que eu falei com o rapaz. Aí o rapaz perguntou, eu preciso continuar passando por libertação? Eu falei, se você quer ajuda, sim. E às vezes as pessoas, eles acham que uma olhadinha, alguma coisa, um programa que não tenha muito sexo profundo, um casal assistir alguma coisa que não é aquele negócio mais quente, não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Porque a minha casa, o meu lar, é um lugar onde eu chamo de primeira igreja.
No meu lar, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que assistir, o que eu tenho que ver e como que eu tenho que falar. E quantas famílias deixam passar os seus dias e começam a desobedecer à vontade do Senhor e perguntam: o que está acontecendo? Repreende demônio, faz campanha, vai na igreja, e nada acontece. Por que será? Existem momentos, como na vida de Jonas, podia fazer oração o que for, a tempestade não parava, porque ele estava fora da vontade de Deus. O barco quase despedaçando, o vento batendo de uma forma forte, e diz a Bíblia que os marinheiros, cheios de medo, cada um buscava o seu Deus. E no final diz que Jonas estava no sono profundo. No original, o sono profundo significa ele roncava. Você imagina uma tempestade batendo em um barco, quase indo a pique, despedaçando, e o rapaz roncando. Em vez de ele estar na parte de cima, ele estava embaixo. Cada um fazia da sua maneira e Jonas dormindo. Existem vidas que às vezes estamos enxergando que está perecendo e não estamos fazendo nada. Dentro do lar, às vezes a pessoa percebe que está tendo uma tempestade, mas faz de conta que não está vendo. A carne fala mais alto. Quantos que às vezes estão assim? Estão vendo que a sua vida a cada dia está regredindo, não está progredindo. Ele já entrou naquele sono espiritual que ele leva a vida dele desse jeito mesmo. Estou trabalhando, estou indo, ganhando o meu dinheiro, está muito bem assim. E aqui Jonas, enquanto a tempestade vinha, os outros faziam as suas rezas, as suas práticas religiosas dele, para buscar o seu Deus, e nada acontecia. Existe muita gente assim, que em vez de buscar o Deus verdadeiro e poderoso, fica tentando resolver a sua vida do seu jeito. Veio a dívida, eu vou lá no banco fazer um empréstimo. Eu não posso comprar aquilo, mas eu tenho um cartão de crédito, então eu dou um jeito para comprar, depois eu dou um jeito para pagar. Não é? Tem crente que não pode ter cheque especial, porque ele acha que cheque especial é provisão de Deus. Não é, irmão. Cuidado que isso não é provisão de Deus. Tem gente que acha que aumentar um limite de cartão de crédito é provisão de Deus. Não é, irmão. Provisão de Deus é quando algo é teu, não emprestado. Posso ouvir um amém na igreja? E quantas pessoas estão assim? Em vez de buscar o Deus Todo-Poderoso, eu vou dar um jeitinho. Enquanto está dando para lançar a carga fora, ou seja, tirar o peso, aliviar a situação, eles tentaram do seu jeito. Vamos aliviar a carga do barco. Vamos tirar tudo que está dando peso aqui, que assim esse barco não afunda. Mas quanto mais carga eles jogavam, mais a tempestade ia. Porque dentro daquele barco tinha um homem de Deus que estava fora da vontade do Senhor. Ei, será que nas nossas orações nós temos perguntado para Deus: Deus, eu estou fazendo a tua vontade? Deus, eu tenho trazido alegria ao seu coração? Porque quando Jesus, ele sai das águas, do céu uma voz se ouve: este é o meu filho em quem me alegro. Será que nós temos causado alegria para o Senhor? Será que Deus ele olha para você e para mim e fala assim: esta é uma família que me traz alegria, tem comunhão, tem respeito, tem amor, senta na mesa para comer? Hoje nós sentamos na mesa de casa, estava eu, minha mãe, meus filhos e meus netos, todos sentando. A hora que nós começamos a almoçar, nem lembro que hora que era. Eu cheguei, o culto acabou às 11 horas, mas fui chegar em casa quase 2 horas da tarde, porque eu fui fazer visita ainda. Quando eu e a bispa chegamos, nós sentamos todos na mesa, todos esperaram, ninguém almoçou primeiro, todos juntos. Nós fomos sair da mesa, era quase 4:30 da tarde, porque depois veio o almoço, aí começamos a conversar, começamos a compartilhar, e assim foi.
E quantos têm deixado dentro da sua casa uma televisão ou uma pressa da vida tomar conta dessa parte que é preciosa? Um sinal de uma família que está a ponto ao naufrágio é quando não se existe mais essa comunhão. Aquela família que gostava de botar a panela de feijão na mesa, lembra? Aquela família que gostava de colocar aquele prato, aquela panela de arroz na mesa, aquela salada, aí ficava, me passa isso, me passa aquilo, olha o prato dele como é que está cheio, lembra daquele dia? E quantos que estão deixando acabar isso na sua casa? Estão vendo que a tempestade está tentando entrar. A tempestade ela não estava tentando entrar no barco, ela estava quase despedaçando o barco. A água não estava tentando entrar, ela estava quase quebrando o barco. Quantos que estão vendo a sua vida quase que indo embora, quase se perdendo e fica dormindo espiritualmente? Em vez de sair de casa buscar a Deus, em vez de se levantar de madrugada buscar a Deus, em vez de orar mais, não. Deixa que assim está bom. Toda a luta que vem, as pessoas começam a falar assim, é o diabo. O diabo está se levantando. O diabo está fazendo isso. Querido, existem lutas que vêm, é para nos ensinar. E aqui Jonas estava enfrentando um momento que a vida dele não ia, as coisas não aconteciam. Por que que não ia, apóstolo? Porque a Bíblia diz que esses homens estavam cansados já de remar. Já remava contra a maré. Irmão, tem gente remando contra a maré, remando, mas não sai do lugar. A vida não vai, as coisas não acontecem, o financeiro não vem, as portas não se abrem, dentro de casa não há alegria. Por quê? Você está remando contra a maré. Ou você é um Jonas dormindo, está vendo o que está acontecendo, mas você fica aí, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Uma certa vez, logo que eu cheguei na cidade de Jacareí, eu pertencia a outro ministério, uma irmãzinha que ia de Mogi para cantar lá, para nos ajudar. E ela era uma das que ministrava no louvor. E acabou o louvor, ela me disse assim, eu vou parar de cantar. Eu falei, por que você vai parar de cantar? Porque Deus não abriu a porta para mim. Eu estou passando por luta, Deus não preparou o meu varão, e então não dá para cantar. Eu falei assim, você canta para Deus, ou você canta para que Deus te abençoe? E quantos que são assim? Eu só faço isso se Deus fizer tal coisa. Eu só faço isso se Deus me fazer tal coisa. E aqui Jonas fala assim, Senhor, eu vou fazer o que eu quero. Ei, escute aqui, olha para mim. Você quer fazer o que você quer? E quer esperando uma tempestade vir? Quantas vezes eu quero dar um jeito, enquanto o Super Bonder funciona, está dando tudo certo. Enquanto o meu jeitinho funciona, vamos embora. Só que tendo uma coisa, por causa de Jonas, veja que eu disse antes, naquele barco, cargueiro, existia dentro dele coisas caras, preciosas, tesouros, que transportava de uma cidade para outra. E por causa da tempestade, toda aquela preciosidade que havia dentro do navio começou a se perder, jogar no mar. Quantas pessoas estão vendo os valores da sua casa se perder e não estão fazendo nada? Aos casados, eu te pergunto, como é que vai o teu casamento? Não precisa me responder. Está pegando fogo ou está aparecendo um iceberg dentro de casa? Uma geladeira? Como é que está a tua vida dentro do lar? Como é que está o respeito lá dentro? Como é que os casais estão lá? Será que existe aquela comunhão no altar que fizeram? Preciosidades se perdiam no meio do caminho por causa de um homem. Um erro do apóstolo. Uma desobediência da minha parte. Quem vai sofrer primeiro? É a minha família.
um erro da minha parte. Se eu começar a negligenciar aquilo que Deus tem para mim, quem vai pagar o preço sou eu. Mas quem tiver ao meu redor vai sofrer. Chama-se minha família. E também a minha segunda família, que é a igreja. A minha desobediência reflete, primeiro na minha casa e na igreja onde eu sou pastor. Por que, apóstolo? Quando a minha vida está ligada em Deus, o meu espiritual está ligado no trono. Então tudo que está à minha volta vai ser refletido através da minha vida espiritual. Se a minha vida espiritual está em Deus, em obediência a Deus, o que está à minha volta também vai refletir da mesma forma. O apóstolo João fala para o presbítero Gaio: Gaio, eu quero que você seja próspero, tenha saúde, assim como é a tua alma. Veja, Deus, Ele quer o quê? Que eu seja próspero, não só na vida espiritual, mas em tudo que está à minha volta. E a prosperidade que nós falamos não é aquela que muitos ficam, não. É aquela que para cada um Deus dá na medida e sabe que você não vai se perder com ela. Posso ouvir um amém? Então tem gente aqui dentro que nem imagina o que Deus tem para ele amanhã. Tem gente aqui dentro que nem imagina a porta que já está aberta para ele. Só que eu tenho que olhar para Deus e dizer: Senhor, se eu estou passando por tempestade, se há tempestade no meu lar, quem eu estou sendo na hora da tempestade? Será que eu sou Jonas? Ou será que eu sou aqueles homens do navio jogando os tesouros fora? O que é o nome dessa campanha que encerra hoje? Resgatando os valores perdidos da família. E quantos valores de dentro de casa se perdeu? Quantos valores se foram embora? E Jonas aqui dormindo. E eles vão até o porão e acordam Jonas e falam: Jonas, e aí? O que está acontecendo? Busca você o seu Deus, porque nós vamos perecer. Ele queria descer, mas Deus queria que ele subisse. Deus não quer que a nossa vida espiritual decline, que ela cresça. Deus não quer que nós esquecemos do início. Ele quer que você sempre se lembre. Mas será que nós estamos andando conforme o que Deus está querendo? E aqui no versículo 12 fala assim: olha, tomai e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Olha aqui, não dá impressão assim na nossa vida, às vezes, em certos momentos, que eu estou remando, eu estou caminhando, eu estou avistando a terra, mas nunca chega nela. Eu estou avistando a vitória. Espera, eu estou vendo. Mas você nunca chega. Você luta. Chora. Batalha. Mas você não sai do lugar. A impressão que parece que você está saindo. Mas você não está. Porque esse remar, esse esforçar, cansa. Lutas. O apóstolo fala que aquilo que era externo atingia aquilo que era interno. As lutas externas, todas as lutas são externas, mas ela acaba atingindo o que é interno. E aonde dá aquela sensação que você remou, que você lutou,
E você chega e fala, estou cansado, mas às vezes o cansaço não é do físico, não é o cansaço de você trabalhar, acordar cedo todo dia, mas é o esgotamento que chamamos espiritual. E aqui esses homens estavam remando, se esforçando para chegar do outro lado. E tem família que tem se esforçado, tem lutado, tem trabalhado, tem cumprido direitinho ali a sua vida secular, mas com Deus está indo para outro lugar. Tem famílias, Bispo Rafael, que está indo direitinho. Ele tem pensamentos, ele tem vontade de crescer, ele tem vontade de alcançar algo maior, mas ele não sai do lugar. Você veja que eles tinham vontade de alcançar a terra, mas nunca alcançava a terra. Eles tinham vontade. Se eu perguntar para a igreja, quem tem vontade de ver seu sonho realizado, eu acredito que toda a igreja vai levantar sua mão. Então muitos têm vontade, muitos sonham, mas chega uma hora, tanto esforço físico, alguns falam assim, cansei, não vou mais, eu desisto, eu vou parar, olha aí, lutei todo esse tempo, fiz de tudo pela minha vida, e nada acontece. Quem será que nós estamos sendo aqui? Quem será que é o teu lar aqui? Quem é você que está aqui hoje? Você é Jonas? Você é esses marinheiros que conheciam um Deus estranho? Que falavam que esse Deus podia ajudar? Mas veja que esse Deus que eles buscavam, lhes faziam perder. Ei, queridão, a Bíblia fala aquilo que Deus nos dá, não causa tristeza, causa alegria. Posso ouvir um amém? Aquilo que é de Deus, ele é durável. Fala assim, as bênçãos de Deus são duráveis. Olha aqui, mas do diabo é 1,99. Usou um pouquinho, já quebrou, não é? Quantas vezes pensamos, puxa, eu tenho no 1,99, vou comprar lá, é igual. Mas usou um pouquinho, puf, já quebra. Mas quando a coisa é certa, quando não é semi-original, né? Porque hoje não se fala mais em pirataria, né? Hoje fala semi-original, né? Olha, irmão, crente não usa nada pirata não, viu? Não tem CD pirata, não tem DVD pirata, não tem nada pirata. Tudo é original, porque o nosso Deus é original. Posso ouvir um amém? Se você tiver CD evangélico lá, pirata, DVD pirata, ó, irmão, vou dizer uma com você, cuidado que o teu DVD ou o teu aparelho de CD, ele vai explodir qualquer hora. Porque tem um demônio ali. É verdade, isso é jugo, sabia? Tudo que é pirata é jugo, é do diabo. Deus não vai dar nada para você semi-original. Tudo que Deus nos dá é perfeito. Posso ouvir um amém? Eu sempre vou, quase todo mês, lá na Conde de Sazetas, comprar coisas para a loja da Redenção Plena. Eu vou comprar CDs, nós vamos comprar livro, Bíblia, nós temos a nossa lojinha lá. E por incrível que pareça, meu irmão, por incrível que pareça, lá, se andando pelaquela rua que é pequena, o que tem de banca de camelô não é brincadeira. Vendendo CD e DVD pirata evangélico. E o que tem de crente que para comprar não é brincadeira. E uma vez eu estava entrando dentro de uma loja, uma mulher vendendo lá um CD, falou assim, olha, DVD, filme tal, CD tal, lançamento. Eu falei, minha senhora, isso aí não é original. Ela falou, não, é semi-original, ó, semi, quase, mas é. Eu falei assim, então isso aí não é, isso aí é pirata. Isso aí não é original. Ela falou assim, meu querido, nem eu sou mais original, você quer o quê? Veja só, tem que ouvir uma besteira dessa. Por quê? Porque tem Jonas da vida fazendo isso. Porque tem Jonas trazendo pirataria para dentro de casa. Quantos jovens nós vemos lá em Jacareí que estão hoje, saíram da presença de Deus, estão hoje no mundo. Jovens se envolvendo com o homossexualismo,
achando que é normal beijo gay na novela. Irmão, um crente que assiste novela, eu tenho que explodir a televisão dele, irmão. Tem que pegar fogo. Um crente assistindo um beijo de dois homens é nojento. Tem que explodir a televisão dele. Esse é Jonas. É verdade. E pode vir qualquer um falar comigo, eu falo na Bíblia. Não tem vergonha. Por quê? Porque isso não é para nós, servos de Deus. Não, mas uma novelinha. Que novelinha? Depois fala, Deus, por que essa tempestade na minha casa? Porque você tem deixado entrar. Aquilo que é precioso, você está deixando embora. Veja esses homens. Eles tentavam fazer o sacrifício, alguma coisa ao seu Deus, e nada acontecia. E Jonas disse, sou eu o problema. Que bom. Graças a Deus, não é? Só que ele fez o quê? Me joga no mar. Você não vê Jonas aqui se arrependendo. Você não vê Jonas aqui dizendo, eu errei. Dobrando o joelho dentro do barco e dizendo, Senhor, me perdoa. Eu quero ir para onde tu queres. Mas ele disse, me mata. Não houve arrependimento. Por que muitas tempestades não passam? Porque não tem arrependimento. Ele disse só para aqueles homens, não vou. Pode me lançar fora. Mas aqueles homens não queriam matá-lo. Mas foi quando Deus enviou ali um peixe gigante e o engoliu. E dentro do peixe, Jonas passou a orar. No versículo 2, capítulo 2 diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do vento do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Existem pessoas que lembram que Deus é Deus na vida dele, quando o Senhor nos coloca numa situação aonde não tem saída. Existem pessoas que só lembram de orar quando essas coisas pioram. Existem pessoas que só aprendem a clamar a Deus quando estão angustiados. Dentro do ventre, esse moço, ele clamou a Deus. O próprio Deus o corrigindo e o disciplinando. Deus não deixou ele morrer, mas ele ficou 3 dias dentro daquele ventre, daquele peixe. E ali dentro, aconteceu o arrependimento. O propósito de Deus é que eu e você estejamos na sua vontade. Não adianta. Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui. Posso ouvir um amém? Cada um que está aqui, Deus tem um propósito. Eu lembro até hoje, olhando para a Marcela e para o irmão Paulo que estão ali, eles eram líderes da área social da igreja onde eu pertencia, e por falar, que grande área social era, de encher os olhos de alegria. E nós estávamos em Jacareí, e lá em Jacareí, nós estávamos passando uma situação difícil financeira, a ajuda de custo que nós tínhamos da igreja, era só para pagar o aluguel da casa onde nós morávamos lá, e o que sobrava era o dízimo. Pagávamos R$270 do aluguel e 30 sobrava para o dízimo. E não sobrava R$1 para comprarmos um bife, para comprar um Danone, nada. E até que um dia, a Marcela sempre mandando para nós lá, cesta básica, e era a básica da básica, né? Que era aquela que vinha a mais do que as outras, né? E tinha uma doação que ela conseguiu, daquele pão, como é que chama, amor? Aquele pão Nutella,
que era aquele com canela e passa. Gente, quando chegava essa doação lá em Jacareí, pequena parte, eu acho que uns 3 ou 4 pacotes ia para casa. A gente comia, gente, aquilo lá, Marcela. Era aquele café, bispo, que a gente tomava e muitas vezes você não sabia. E quando ia aquela doação, sabe, aquele pão que chegava, era alegria, né, amor? Que via na Camila, nas crianças. Mas daqui a pouco, nós voltamos à realidade, nós não tínhamos o dinheiro para mais nada. Até que um dia Deus usou essa mulher e ela falou assim, Florival, como é que vocês estão pagando as despesas aí? Que é a luz, telefone, água. Eu falei, olha, nós estamos na fé. Até que aconteceu que, conversando com todos aqui, Deus proveu para nós, com muito custo, e começou a pagar as despesas que é água, luz e telefone. Eu mostrei para a bispo esses dias aonde eu ia até a pé para procurar emprego. Eu andei 5 anos a pé em Jacareí. Quando nós morávamos aqui em Mogi das Cruzes, eu e a bispo nós tínhamos uma vida muito próspera. Ela tinha um ótimo emprego, eu também tinha um ótimo emprego. E quando eu me converti, eu perdi tudo. É que esquisito falar isso, né, gente? Você tinha tudo, tinha carro zero, tinha casa, tinha um ótimo emprego, dinheiro não era problema, nunca faltava. Eu me converti, tudo que eu conquistei no terreiro, na Umbanda, eu perdi tudo, irmão. Tudo. Veio uma avalanche sobre nós. Não é verdade? Tudo se foi. E lá em Jacareí, nós andamos 5 anos a pé. Nós pagávamos, nós tínhamos que tomar uma decisão antes de sair. Nós vamos de ônibus ou vamos voltar de ônibus? Quando íamos fazer compra, nós descíamos meia hora a pé a cidade e voltava de ônibus, com Mateus pequeno no colo com a compra na mão, que era pouco. E muitas vezes eu ia e voltava a pé quando saía sozinho, para que aquele dinheiro do ônibus sobrasse para dentro de casa para comprar pão. E eu comecei a mostrar para a bispo até onde eu andei a pé para procurar emprego, não só lá para o lado de Jacareí, mas aqui para o lado da Dutra. Ela falou, nossa, você andou. Sapato não durava. Era sapato que vivia furando. Eu ia cultuar, eu e essa mulher, quando chovia, eu tinha que encher o sapato de jornal para não entrar água. A igreja e o povo chegando lá, mas porta de emprego, nada. Emprego não acontecia. E gente contando testemunho de emprego. Até que chegou uma hora e falou assim, tá bom, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu descansei, falei assim, olha Deus, eu já fui tudo quanto é lugar, e nada aconteceu. Então, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Não é? Até que um dia, Deus levantou um casal naquela cidade, bateu na porta de casa e falou assim, pastor, Deus o incomodou no nosso coração. Nós não pertencemos a essa igreja, mas agora todo mês, nós vamos trazer aqui uma oferta e uma cesta básica. Todo mês, nós começamos a entender o que Deus tinha para nós. Todo mês, aquele casal, né, era exato. Era a oferta e era a cesta básica. Era a oferta e era a cesta básica. E Deus começou a prosperar ali a nossa vida dentro daquilo que podia ser. E muitos não entendiam como a gente era feliz com isto. Só que tempestades que começou a cessar na minha vida foi onde eu comecei a entender o que Deus tinha. Hoje, nós estamos colhendo da semente que nós plantamos lá atrás. Posso ouvir um amém? Nós estamos colhendo da semente que plantamos lá atrás. Não paramos, não desistimos. E Deus tem nos honrado. Nunca nós, eu e a bispa, almejamos ir para Jacareí
pensando em alguma coisa da igreja, receber alguma coisa. Está aqui o casal prova que sempre esteve conosco. Nós fomos para lá porque Deus mandou. Quando nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida, e muitas vezes passamos a orar, é quando estamos numa situação como uma pessoa dentro do ventre de um peixe, num beco sem saída. Não sei o que fazer. Eu quero que esta noite você entenda, querido. O Deus que eu sirvo é o Deus que vocês servem. E Deus é que nem um pai, melhor do que um pai da terra. Deus, ele olha para você e fala assim, se ele soubesse que essa estante aqui é tudo dele. Eu tenho tanta bênção para trazer para ele. Eu tenho tanta vitória para entregar. Só que às vezes Deus lhe fala assim, mas eu não posso dar isso para o meu filho, porque nesse pouco ele não está sendo fiel. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, eu aprendi a glorificar, como nessas minhas palavras, nesse mesmo sentido, eu aprendi a dar graças ou a glorificar a Deus na escassez e na abundância. Quando na escassez nós aprendemos a glorificar a Deus, Deus fala assim, esse filho está preparado para receber o abundante, porque na escassez ele me glorificou. Foste fiel no pouco, agora vou te colocar sobre o muito. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Quando Jonas caiu no mar, a fúria da tempestade acabou. Sabe? Qualquer um daqui que está aqui está sujeito a falhar. Sabe, bispo? Pode desligar aí, o pessoal vai tocar aqui agora. Quando estava conversando eu e a bispo esses dias, quando eu morava aqui em Mogi, muitos pastores e obreiros da época, da onde eu era, receberam o convite para ir para Jacareí, para dirigir a igreja lá. Mas ninguém queria. Sabe por quê, bispo? Porque a igreja não era lotada. Porque a igreja só tinha um membro. E aquele membro ainda era deficiente físico. Ele era especial. Ele gostava de tocar gaita, não, Joaquim. Ninguém queria. Não, lá é laço. Eu não quero aquela igreja. Um dia, o meu primeiro pastor olhou para mim na minha casa e disse assim: Florival e Simone, eu quero enviar vocês dois para lá, porque é através de vocês que eu vou confirmar esse ministério. Nós fomos, bispo. Nós fomos da fé. Os que estavam do nosso lado lá não acreditavam no nosso chamado. Sabia? Eles olhavam para mim, para a bispa, né, mano? Não acreditavam que Deus era a nossa vida. Até ia nos ajudar lá, mas não acreditavam muito, não. Alguns até desanimavam a gente, sabe? Não acreditava que Deus ia mudar aquela história. E hoje, depois de um tempo, eu encontrei com um desses pastores. Ele fala: quem diria que Jacareí ia acontecer isso? Sabe isso que eu estou falando isso para você? Eu não sei como é que muitos têm olhado vocês dois. Eu não sei como é que muitos têm olhado esse ministério aqui nessa cidade. Não importa. Faça o que Deus mandou. Que quem vai fazer a obra aqui é Deus. Quem vai honrar esse lugar é Deus. Quando a bispa Tânia ela chegou na igreja lá ainda onde eu era pastor,
Eu lembro muito bem disso. Não tinha retorno, né, bispo? Não tinha nada. O retorno era uma caixa de 3 em 1. Não tinha levita. Quem cantava na igreja era eu, a bispo. Imagina que coisa linda, eu cantando, gente. Só que eu era esperto. Nós não tínhamos data show, esse negócio chique que vocês têm hoje aqui. Era retroprojetor. Data show era coisa impossível. Nós tínhamos que fazer cantina para comprar tudo. Por isso que nós olhamos para essa igreja aqui. Nós vimos essa igreja com a menina dos olhos da sede. E nós vamos ver esse lugar prosperar cada vez mais em nome de Jesus. Eu colocava a transparência no dado reto, né? Eu falei assim, gente, me acompanhe. Aí eu começava a cantar, vi que a igreja começava a cantar e eu ficava quieto. E a igreja ia. A bispa era diaconisa e depois dava aula para as crianças na garagem da casa, onde era o salão. E assim nós íamos. Mateuzinho pequenininho. Chegava em casa, nós encontrávamos aquela realidade. Até que um dia, amados, eu entrei na minha casa. Eu entro, vejo minha casa toda revirada. Um rapaz que era membro da igreja, na hora que a gente estava no culto, ele entrou dentro da nossa casa e fez aquele estrago e levou o único dinheiro que nós tínhamos da nossa oferta que tinha acabado de receber. Eu liguei para o meu pastor e falei assim, olha, rapaz, isso aconteceu. A oferta que eu tinha, que eu recebi para pagar o aluguel e dar o dízimo, roubaram. Entraram na minha casa. E o pastor disse, e o dízimo da igreja? Eu falei, já depositei. Ele falou, graças a Deus. Eu falei assim, Senhor, graças a Deus o que é teu já foi entregue. Mas o que é meu, o Senhor vai entregar de volta. Amados, por que eu estou falando isso para todos vocês? O Deus que nós servimos é um Deus de amor. Ele olha aqui para nós hoje. Ele vê a coisa que ele falasse para mim, para você, e falasse, filhos, eu não quero mandar tempestade para você. Simplesmente eu quero que você faça a minha vontade. E passe a conhecer o Deus da tua vida. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Fale para Deus. Aonde você está falhando com o Senhor? Enquanto o louvor adora, você busque. Daqui a pouco nós vamos ungir todas as famílias. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir. Eu não tenho tempestade para você. Mas mesmo na tempestade, eu estou do teu lado, diz o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Fale com o Senhor. Eu não temerei o mal, Olha aí. pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Levante as suas Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Mais uma vez, cante. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Mais uma vez, só as vozes agora. Ajude o louvor. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Senhor, esse é o nosso Deus que nós servimos. Jonas não foi abandonado pelo Senhor. Mesmo na tempestade, ali o Senhor estava perto dele. O Senhor não quer que a nossa vida seja destruída. O Senhor não quer que paremos aquilo que o Senhor começou. O Senhor quer que eu somente obedeça a tua voz. O Senhor somente quer que eu e esses irmãos vão em frente. Ainda que para nós, que o Senhor coloque diante dos nossos olhos é um desafio. Mas nós temos que crer que o Senhor está conosco. O que faltou em Jonas, Deus, era acreditar que Nínive não era nada perante a sua palavra. Quando, Senhor, eu estou debaixo da sua palavra, no seu tempo, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Quando eu estou debaixo da sua vontade, Deus, Pai, não tem mal que vai prevalecer contra a nossa família e contra a minha vida. Pai, se tem alguém aqui nesta noite que tem andado por outros caminhos, mas mesmo sendo ainda do Senhor, Senhor, não tem sido mais como o Senhor quer, mas o Senhor, meu Pai, sempre faz algo para nos trazer de volta para a tua presença. Porque tu és o Deus de amor, o Deus de todo o poder. Meu Deus, que presença, hein? Tu és o Deus que nos conhece no profundo. O homem nos conhece no superficial, mas tu conhece porque tu sonda coração e mentes. Por isso, Deus, tu sabe o que está acontecendo com cada um aqui. Pode ser que ele seja alguém que está com medo de acreditar na tua palavra no desafio. Acabamos tomando decisões que aonde não nos leva a nada. Estou vendo a terra, mas nunca chego na terra. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem abençoar este povo que está aqui. Vem abençoar as famílias que estão aqui. Abençoa os obreiros deste ministério. Abençoa, meu Pai, todos que estão aqui, os bispos desta igreja. Senhor, que todos entendam que o que precisa é confiar no Senhor, é acreditar na tua palavra. Ei Deus, a tua palavra não volta vazia, ela prospera naquilo que é liberado. Ah, meu Pai, eu sei que cada promessa vai se cumprir, mas precisamos estar na tua vontade. Senhor, obrigado por estar aqui na tua casa hoje.
Vamos aplaudir o Senhor. Glorifica a Deus bem forte. Se é para Jesus, faz o melhor que você pode. É para ti, Senhor, essas palmas. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir o amém na igreja? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não tem tempestade para você. Deus tem bênção para vocês. Amém, queridos? Eu vou pedir para que os bispos, por favor, nós vamos ungir a igreja. Hoje é o último dia da campanha Resgatando os Valores Perdidos na Família. Você não vai deixar mais nada se perder na tua casa, porque você ouviu Deus falar contigo, e esta unção vai vir sobre a tua vida, você está representando a família. Esta unção é abençoando a sua casa. Todos os valores que se perdeu, eu profetizo que vai voltar em nome de Jesus. Amém? Olha, Deus está me mostrando aqui, bispo, famílias procurando aqui, dizendo: olha, não tinha culto em casa, não tinha mais oração. Deus começa a restaurar essa comunhão dentro do lar. Oh, aleluia, Deus é fiel, hein? Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus sabe o que faz, Ele está aqui nesse lugar. Amém, querido? Eu não temerei mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Pode vir todos aqui na frente, eles vão ungir vocês. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim Adore ao Senhor nesta aos noite. problemas, Cante. mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Pega tuas mãos e adore ao Senhor. Erga. Oh, não, nunca me deixou Declare na isso. tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou Senhor, você faz presente quando nesta bem ou quando
Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor pela tua vitória nesta noite, pela vitória da tua casa, pela vitória da tua família. Aplauda ao Senhor.